bastante esses versículos, porque todos eles fazem parte de uma coisa só, que envolve esse cristão e essa cristã, esse ser humano que Deus espera em nós. Por isso nada pode ficar de fora. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz a perseverança. No entanto, a perseverança deve ser de ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá generosamente, sem reprovar ninguém. E lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida, e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se por causa da sua elevada posição. Já o rico deve orgulhar-se por causa de sua condição humilde, porque ele passará como uma flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai, então, a sua flor e sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará com os seus afazeres. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo que este é arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se engane, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Amém? Irmãos, todos nós, acho que eu não sei, deviam contar a quantidade de cultos de quarta, de domingo, porque eu sei que foram milhares nesses anos que já temos aqui nessa comunidade. E sabemos que toda a palavra de quarta, de segunda, de domingo serve sempre para nos fortalecer. Porque sabemos que o mundo age na contramão daquilo que o Senhor planejou para todos nós. E nós precisamos sempre estar semanalmente para sempre lembrando daquilo que o Senhor falou e nunca deixando daquilo que Ele nos mostrou. A mensagem de hoje não é necessariamente só para vocês relembrarem daquilo que Deus ensinou, mas também para levarmos em consideração o sofrimento que cada um que está aqui passa. Nós sabemos que todo mundo tem sua história, todo mundo tem seu sofrimento, todo mundo passou por situações difíceis e ainda vão passar. Pessoas têm problemas em seus relacionamentos, têm problemas financeiros, têm problemas de saúde, como vemos diariamente semanalmente nos cultos de segunda-feira. E por essa razão, essa palavra aqui de Tiago, ela é para todos nós, porque ela traz exatamente a perspectiva no Novo Testamento como nós devemos enfrentar os problemas, como devemos ver os problemas na nossa vida. E isso é como vocês devem ver dia a dia, porque problema não vai faltar. Levanta a mão aqui quem nunca teve problema. Nem os ricos deixam de ter problema. E Tiago vem aqui nesta noite para mostrar que a natureza humana que nós temos não é capaz de resolver nossos problemas.
Nós precisamos ter dentro de nós a natureza perfeita de Deus. E por isso vocês vão dizer que eu sou louco para falar isso que eu vou dizer a vocês. Quando vocês enfrentarem algum problema, vocês não devem se irar ou se entristecer, mas devem ficar felizes. Algo que não faz o menor sentido. Quando vocês têm alguma tribulação, alguma dúvida, alguma dificuldade, a primeira coisa é ficar com raiva ou tristeza. Mas Deus decidiu mostrar ao Tiago que nós devemos ficar felizes pelo ter nossos problemas. Por quê? A felicidade vem porque a oportunidade de realmente sermos servos e servas de Deus só acontece quando os nossos problemas aparecem em nossas vidas. E isso é evidente nos dias de hoje e também na época de Tiago. O contexto de Tiago 1, que nós estamos lendo aqui, os cristãos daquela época estavam sendo perseguidos. E por essa razão, eles se espalharam em 12 tribos na Palestina. Ou seja, o sofrimento e tristeza não poderia ser maior do que aquele momento. E por mais que nós não estamos sendo perseguidos como naquela época, nós passamos pelas nossas dificuldades como os cristãos contemporâneos, nesse mundo moderno. Contemporâneo é hoje em dia, caso alguém não saiba. Porque parece que nós vivemos para trabalhar. Nós vivemos pelas nossas obrigações. E muitas vezes, não é à toa, que o ser humano tem ficado cada vez mais depressivo por conta disso, por conta desse excesso. O desespero perante os problemas que não consegue resolver é evidente cada vez mais. E por isso, Tiago diz que nesses problemas que daquela época deles e de agora que nós enfrentamos, nós devemos vê-los, os problemas, como uma oportunidade de nos fortificar espiritualmente. Nós devemos olhar pelas nossas dúvidas e problemas como uma oportunidade de mostrar o Deus que servimos, para fortificar a nossa fé. Você ter sua fé no momento de tranquilidade e onde tudo é fácil, qualquer um faz. Quanto mais difícil for o seu problema e quanto mais você estabelecer a sua fé sem duvidar do Senhor, mais Deus é presente na sua vida. Isso é a definição de um cristão criança e um cristão maduro. E tem muito pastor que é cristão, mas é criança. Porque não passa pelo processo de amadurecimento que Deus exige todo dia de nós. Deus exige uma coisa da gente, a maturidade espiritual. Quando nós nos entristecemos por conta de algo, mas decidimos então ver isso como uma oportunidade de mostrar ao Deus que servimos, nós fazemos a maturidade do Senhor surgir em nossa vida. E essa maturidade espiritual só é fortificada em meio aos nossos problemas. E ela só pode ser fortificada em meio aos desafios que nós enfrentamos. E isso só pode acontecer a partir de uma coisa, uma palavra que define isso tudo: perseverança. Não existe pessoa madura, não existe crente ou cristã, qualquer pessoa que seja maduro, se ela não tiver a perseverança. E que é perseverança? Perseverança é você, em meio às dificuldades, não desistir. Você continuar, mesmo que as coisas pareçam completamente impossíveis. Mas nós servimos ao Deus do impossível, então é por isso mesmo que temos que ter a perseverança. Por essa razão, Ele exige de nós que mesmo que as coisas pareçam difíceis, que nós continuamos a enfrentar esses problemas. A partir disso, se você tem essa postura, meus parabéns, porque é difícil. Muita gente madura tem muita dificuldade de continuar assim, porque os problemas surgem e as pessoas cedem. Existe algo que vem como um brinde a respeito disso, que é a sabedoria. A sabedoria não é você ser extremamente inteligente. Por mais que você pesquise no Google, o que é sabedoria? Você ter muito conhecimento. Mas não é isso necessariamente. Sabedoria é exatamente isso que você está fazendo agora, sentado. O que você tem feito anos e anos nessa igreja. Você ouvir a palavra do Senhor, pegar esse conhecimento, não deixar os seus pensamentos intrusivos atrapalharem, mas
Tendo conhecimento do Senhor, você aplica na sua vida. Sabedoria é você conhecer as coisas, mas colocar em prática na sua vida. Isso é uma pessoa sábia. Podemos pegar como exemplo o nosso querido Abraão, em Gênesis. Ele foi a pessoa que mais passou por extremas dificuldades, onde as coisas pareciam extremamente impossíveis, mas ele manteve perseverança no Senhor. E ele se mostrou tendo uma extrema sabedoria. A partir disso, Deus, vendo essas características que nós precisamos ter em Abraão, deu a ele a paciência, que é a terceira coisa que nós precisamos ter. Paciência não é só ser paciente. É você, mesmo que tudo de ruim aconteça em sua vida, que você leve pancada todo dia, como Abraão levava, ele continuava esperando no Senhor, porque sabia que esse era o certo. Esse é o tipo de sentimento, é o tipo de atitude que define um cristão maduro e uma cristã que não é madura. Sabedoria é demonstrando esse conhecimento e, tendo essas três coisas, nós não podemos fazer o oposto, que é a natureza humana, que é o que você vê lá fora todo dia, que se resume em ter dúvida. Toda pessoa insegura é movida por dúvida. E dúvida não é um luxo que nós, cristãos e cristãs, podemos ter. O Senhor não quer cristãos e cristãs movidos com insegurança, sem saber o que faz. Nós precisamos ser decididos. Nós precisamos saber o que fazemos. Ou seja, a dúvida não é algo que podemos ter. Nós podemos sim, em um momento, não conhecer as coisas, mas pedimos a Deus, como lemos aqui na palavra, assim como pedimos por Tiago disse que podemos pedir por sabedoria, pedimos para que o Senhor mostre aquilo que não conhecemos, e o Senhor tira toda a dúvida. Um cristão maduro e uma cristã madura é a pessoa firme nas convicções, firme naquilo que o Senhor mostrou. Não deixa a dúvida pairar, porque ele sabe ao Deus que serve, e o Deus que ele serve não deixa ele na mão. A maioria das pessoas que não tem Deus em si, elas vivem por insegurança. Toda insegurança que você for sentir, ou que alguém que você conhece sente, é porque tem dúvida. Se você de fato segue a Deus, você não deixa esses tipos de pensamentos duvidosos surgirem. Você segue uma coisa só, que Deus sempre tem te mostrado. Isso só pode acontecer se você for determinado na sua fé. Se você não questiona o que o Senhor faz, se você confia quando age. Fé, ela não pode hesitar. Nossa fé não pode ser hesitante. Ela tem que ser sólida, como rocha que o Senhor criou neste mundo. Não podemos estar em dois mundos quando fizemos isso. Uma pessoa que vive em dúvida, que não serve a Deus, vive em exatos dois mundos. A pessoa que tem isso, ela tem um coração dobrado para qualquer tipo de tempestade que aparece nesse mundo, qualquer tipo de problema. Você não sabe se ela serve ao Senhor ou serve ao mundo. Vocês lembram da passagem quando Pedro estava com Jesus e teve a tempestade, Jesus veio e disse: venha, me siga, em meio à tempestade? Se Pedro tivesse de fato confiança completa, sem nenhuma dúvida no Senhor, ele teria feito algo que eu queria fazer. Não sei se vocês querem andar pelas águas. Eu vejo o Mário, eu quero andar na água, mas não dá, infelizmente, ainda. Eu queria dizer a respeito disso que Pedro foi um exemplo de que a dúvida sempre vai estar presente em nós, mas devemos sempre lutar lembrando a respeito daquilo que o Senhor nos mostrou. Que não é em nenhum momento deixar os pensamentos intrusivos surgirem e impedirem de fazer aquilo que o Senhor espera, fazer o que é certo, fazer a justiça do Senhor. E, em meio a tantos problemas que impedem a gente de fazer a vontade do Senhor, porque às vezes nós deixamos nos levar, às vezes a gente pode parar e pensar que os meus problemas, por exemplo, podem ser financeiros, como assola boa parte dos brasileiros. E, de fato, se você tiver uma questão financeira melhor, alguns problemas não vão surgir na sua vida. Mas isso não quer dizer que
todos os problemas vão surgir. Os problemas na vida do ser humano continuam sendo se ele é rico ou se ele é pobre. A verdadeira felicidade, que é o que nós buscamos, que só Deus pode nos mostrar, não está presente na vida de uma pessoa rica e também não está na vida de uma pessoa pobre, porque isso não é definido por dinheiro, isso é definido pelo espírito da pessoa. Só Deus pode trazer a verdadeira felicidade. Só Ele pode mudar nosso espírito. O dinheiro não traz felicidade. Pessoas ricas, por mais que não tenham o seu problema, eles vivem sim em tristeza profunda. Porque a felicidade não está atrelada ao dinheiro. Como disse Jesus, quando estava pregando, é mais fácil um camelo passar de um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não quer dizer que Deus não gosta de pessoas ricas, mas isso quer dizer que as pessoas que estão muito apegadas ao que tem na terra, ao seu dinheiro, não podem seguir a Deus, porque Deus pede que você abra mão de tudo para segui-lo. Deus admira muito aquele que o serve. Ele olha para o pobre que valoriza com o pouco que tem e tem humildade. Ele vê essa humildade e fala: é isso que eu quero para o meu filho e para a minha filha. Que ele seja humilde a me ouvir e a me seguir. E da mesma forma, para uma pessoa rica, ele pede para que a pessoa abra a mão de tudo que tem, seja humilde e siga-o, tanto o rico quanto o pobre. E Tiago diz isso na palavra porque é uma forma de mostrar que não existe diferença. Você pode ter a vida financeira perfeita, você não vai ser feliz. Só Deus pode trazer a felicidade. Nos momentos dolorosos, nós podemos vê-los como uma oportunidade de fato, encontrarmos alegria. Porque nós vamos exercer a vontade de Deus, mostrando que temos uma fé madura, não deixando as tempestades nos abalarem. Nós precisamos ter, como dito antes, a paciência de Abraão, de mesmo como as coisas pareçam muito difíceis, nós nos mantemos servindo ao Senhor, pacientes naquilo que o Senhor espera. Usando Abraão como exemplo, precisamos ter essa oportunidade de usar as dificuldades que passamos como um aprendizado, e assim como as dificuldades que você passa, você espera de ajudar aqueles que também passam por problemas. Não adianta você ter uma fé fortificada, não adianta você ter o conhecimento que o Senhor tem te mostrado com a sabedoria, e uma fé justa daquilo que o Senhor espera, se você não ajuda aquele que necessita. Você não é cristão por estar sentado nessa cadeira, ou ir a uma igreja, usar um terno e uma gravata, com uma Bíblia embaixo do braço. Você só é cristão quando você pega esse conhecimento que você aprende e você coloca em prática lá fora. Aqui é 1 hora, no culto são 2 horas, o dia tem 24. Você tem muito mais oportunidade de mostrar ser um cristão e uma cristã lá fora do que somente aqui na igreja. Você precisa ser aqui, como você é aqui, você tem que ser lá fora. E por isso, nós precisamos ter essa fé fortificada em meio a tantas tentações e desejos. Os problemas que podem vir por conta das tentações de não fazer a vontade de Deus, não precisam ser grandes problemas, podem ser uns pequenos problemas também. Muitas vezes nós somos tentados a não fazer a vontade de Deus. Mas se você conseguir manter a fé fortificada, mesmo nas pequenas coisas e nas grandes, mais o Senhor vai te dar a coroa que Ele promete a todos nós, servos e servas de Deus, servindo a Ele. Se nós não somos capazes de deixar o Senhor tomar as nossas rédeas, nós vamos ter morte espiritual. Digamos que você consiga manter essa fé fortificada, fazendo a vontade do Senhor. Se em algum momento você cede e não faz a vontade dEle, o Senhor deixa de agir. Ele deixa as rédeas na sua mão. E é exatamente isso que aconteceu quando o primeiro pecado apareceu. Em Gênesis, quando tivemos Adão e Eva, o homem e a mulher decidiram deixar as rédeas, não mais na mão de Deus, mas na mão deles, quando quiseram fazer a sua vontade. Foi aí que a escuridão apareceu. E por isso o mundo é do jeito que é. Mas sabemos que em meio a toda a escuridão,
Jesus é a luz. Ele é o Pai das luzes. Se Ele aparece em sua vida, nenhuma escuridão pode existir. Nós não podemos ter um pé no mundo e um pé com Deus. Nós precisamos, quando a luz dele vem, toda a escuridão deve sumir. Por isso temos que ter fé convicta. Nós não podemos ter dúvida. Temos que manter-nos o tempo todo com nossa fé naquilo que o Senhor espera. Por isso, o Senhor não deseja que dentro de nós existem e permaneçam as falhas. Nós, quando vamos à igreja, somos lotados de falhas. E o Senhor, como um pai, como um pastor, estende a mão e nos mostra nossas falhas, o que você precisa fazer para deixá-los. Mas mesmo sentando na poltrona, tem gente que quer continuar com suas falhas, porque é mais confortável, porque não quer passar pela dificuldade. Muitas vezes porque Deus exige algo novo, e nós não queremos algo novo em nossa vida, porque é muito mais confortável estar com aquilo que já estou acostumado. Toda novidade assusta. E todo medo que você tem, não tem Deus no meio. Deus não tem medo. Toda novidade que Ele entrega em sua vida, você deve agarrar como uma oportunidade e sem duvidar seguir ao que Deus espera. Por isso, em oposto a tudo que o Senhor nos mostra, a natureza humana é irada. Nós matamos nossos irmãos. Nós tiramos da boca daqueles que precisam. Nós causamos doenças, tristezas, angústias, porque não somos movidos pela natureza de Deus, somos movidos pela natureza do homem e da mulher, que foram cedidos ao pecado. Por isso o ser humano se ira e se entristece quando os problemas vêm. Eles não estão sendo movidos por Deus, eles estão sendo movidos por eles mesmos, e por isso o mundo caiu. Se quisermos fazer diferente, precisamos lembrar que quando formos passar por uma dificuldade, lembre-se de sempre tratar com alegria. Ver isso como uma oportunidade daquilo que Deus espera que você faça. Mesmo que o mundo caia durante ao seu redor. Como a música do Joelson. Se nós não formos capazes de fazer isso, a verdadeira religião que o Senhor espera não pode ser realizada. A religião não é quando você está aqui, é quando você está lá fora. Se você realmente for um servo e uma serva de Deus, fazendo o que Ele espera, você não pode compactuar com nada que não for aquilo que o Senhor deseja. Quando você aparecer em algum lugar, todo mal deve sair. Isso não quer dizer, não esqueçam disso, que vocês têm que brigar com as pessoas lá fora, que decidiram não seguir a Deus. Deus não quer contenda. Não esqueçam que eles são nossos irmãos, independente do que eles façam. Ele não quer contenda entre nós, mas Ele quer que nós sejamos um exemplo para dar a oportunidade de ver que a vida não é esse sofrimento todo. A vida pode ser muito mais. A vida é muito mais, se o Senhor estiver conosco. Devemos lembrar o nosso posicionamento como cristão e cristã. Devemos saber o nosso posicionamento quando estamos nos lugares. O que o Senhor espera de nós e o que o Senhor espera daquela pessoa. É normal no mundo, quando alguém faz algum mal para a gente, nós revidamos como resposta. Mas isso não é o que o Senhor espera. Lembre que o Senhor espera de nós que tenhamos a humildade na hora de agir. Que nós deixamos de fazer a nossa vontade, mas fazemos a vontade de Deus. Independente da situação que seja e o problema que aconteça. Nós vamos ter tentações, nós vamos ter dúvidas. Isso é normal, mas é o que fazemos com isso que faz toda a diferença. É o que define de fato se você é um cristão ou uma cristã serva de Deus. Se você deixa essas dúvidas dominarem você, se você deixa essas tristezas, essas raivas dominarem você. Se você, de fato, entende, por tudo que você viveu, que não adianta seguir o que este mundo apresenta, que você só vai se frustrar, você só vai se enganar, colocar essas máscaras que você vê por aí, achando que as pessoas estão felizes, mas não estão plenas. Sem Deus nós não podemos ser plenos. A tristeza no ser humano é quando ele não se sente completo, quando lhe falta alguma coisa. O ser humano sem Deus nunca vai ser feliz, porque ele sempre vai ter algo faltando dentro dele. Por essa razão, irmãos,
que essa palavra que surgiu quando me foi posta para quarta-feira, e foi algo que foi extremamente revelador. Algo importante que muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes nós passamos por aquela porta e deixamos de lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Mas é importante não deixarmos de lembrar. Que nós não deixamos esses problemas deste mundo nos abalarem, mas que possamos estar felizes. Porque isso é um cristão e uma cristã maduro quando acontece algum problema. Uma oportunidade de fazer a vontade de Deus. Por isso, eu queria agradecer por essa oportunidade e as palmas louvam o Senhor.